Olá pessoal, bem-vindos ao nosso 20º episódio do Força e Honra Podcast. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo, pedir a gentileza de dar aquela pausa no vídeo e fazer o triplo C, curta, comenta e compartilha. Se puder, se inscreve no nosso canal, ative o sininho das notificações para que vocês não percam nenhum episódio. Também, se puder, nos sigam nas redes sociais, o Instagram do Força e Honra Podcast, é o Instagram do canal, e o meu é o Sargento Daniel Servinski, Instagram pessoal. E nós também temos um projeto social, que é o Apoia-se/Força e Honra, onde você pode fazer o cadastro e fazer a doação de qualquer valor, desde R$1. E todo o valor arrecadado é destinado a instituições de caridade que são indicadas pelos próprios colaboradores, tá? Então, hoje, o nosso episódio muito especial, é uma honra para mim ter esse convidado, sem demagogia nenhuma. Nós vamos falar um pouquinho da política e do militarismo também. E algumas pessoas me perguntaram, Daniel, por que você está indo um pouco, pro assunto da política? É porque de um tempo para cá, eu comecei a pesquisar um pouco mais, tentar me inteirar, e a política faz parte de tudo na nossa vida. Se a gente vai para um médico, saúde, educação, a segurança, tudo está correlacionado com a política. Então a gente precisa estar falando sobre, ainda mais no momento, no ano eleitoral, para que a gente possa fazer a nossa parte. E para falar um pouquinho com a gente sobre esse assunto, é o meu amigo Coronel Tadeu, deputado federal, para nós ainda continua sendo, porque tem muita influência, e a gente vai falar um pouquinho a respeito de todo esse mundo do militarismo e da polícia. Coronel Tadeu, de verdade, obrigado pela presença do senhor. A gente conversou pelo WhatsApp, eu ainda pensei, ele nem vai me responder, vou mandar mensagem, muita gente chamando, mas o senhor de pronto, fez o contato, aceitou o convite. É uma honra de verdade tê-lo aqui. E já vou deixar o canal aberto para quando o senhor quiser retornar, para falar de qualquer assunto que tiver, que for algo legal não só para a Polícia Militar, mas para as pessoas de bem, Que a gente precisa se unir nesse momento de dificuldade que o país enfrenta. Meu muito obrigado de verdade. Ô Daniel, quem tem que agradecer sou eu. Gente, boa noite para todos vocês. Que honra estar aqui com o Daniel, fazendo o 20º episódio do podcast Força e Honra mesmo. E é uma alegria muito grande. Obrigado pelo convite, porque eu não perco uma oportunidade para falar de política, de polícia, de segurança pública. Eu percebo que existe uma carência no povo, e a gente que é mais velho, tem mais experiência, eu tenho mais do que a responsabilidade para passar um pouco do que eu vivi durante a minha vida toda para essas pessoas, para elas aprenderem de alguma forma, aprender alguma coisa. Alguma coisa de bom vai aprender aqui. Com certeza. Você não vai ficar assistindo conversa, blá, 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 essas coisas não. Aqui a gente vai falar coisa séria. E você pode ficar sentado aí, assistindo com calma, que você vai ver que no meio das perguntas do Daniel aqui, eu sempre vou colocar alguma informação que possivelmente você não saiba. Quer apostar comigo? Então fica aí, assiste o podcast, você vai ver só. Aí sim, tá valendo. Comando, acredito que muitas pessoas que são envolvidas na política e no militarismo já o conhecem, Mas para aquelas pessoas que estão buscando a informação agora, estão tentando ver o que é política, o que não é, quem são as pessoas de direita, o que é a direita, faz uma apresentação do senhor, desde a sua história de vida e o que fez o senhor entrar primeiramente na Polícia Militar. Aí depois a gente parte para a parte da política. Olha, eu vou te falar um negócio para você, vai ser até engraçado. Mas hoje, logo cedo, eu estava contando a minha história de como é que eu entrei na polícia. Foi por acaso. Mas eu vou contar isso bem rapidamente para você e para os nossos espectadores aí entenderem. Eu entrei muito cedo na polícia, com 16 anos de idade, novinho de tudo. Eu nasci em São Paulo, mas fui criado em Itapevi, que é uma cidade próxima a São Paulo, 30 quilômetros ali, de Osasco, Carapicuíba, Barueri, Jandira, Itapevi, Cotia, ali aquela região oeste de São Paulo. Morei 20 anos em Itapevi, depois voltei para São Paulo e a partir daí nunca mais saí de São Paulo. Até hoje moro em São Paulo. Eu fiz o meu primário e o meu ginásio, são terminologias que a molecada de hoje não conhece, viu, gente? A molecada aí não conhece, os nossos jovens, adolescentes não conhecem. Ginásio e primário e ginásio é o que hoje é o ensino fundamental, E fiz o meu colegial, olha só, o meu colegial, que hoje é o ensino médio de vocês, Eu fiz em Itapevi, na Escola Estadual
de primeiro grau Marechal Cândido Rondon, e o meu colegial, que é o ensino médio, eu fiz um colégio técnico em Osasco chamado ITO, Instituto Tecnológico de Osasco, que era subsidiado pela Prefeitura de Osasco, ou seja, eu estudei com bolsa de estudo da Prefeitura de Osasco, fiz o curso de edificações. Aí que vem a história engraçada. Eu queria ser engenheiro civil. Caramba. Influenciado pelo meu tio e por outros amigos, eu iria ser engenheiro civil. Estudei muito para ser engenheiro civil. E um colega que eu encontrei hoje, logo cedo no café, encontrei hoje esse colega, ele chegou em 1981, ele chegou para mim e falou assim, meu primeiro nome é Márcio e não Tadeu, né? Coronel Tadeu virou quando eu entrei para a polícia, né? Ô Márcio, vamos fazer o exame da Academia Militar das Agulhas Negras? Eu falei, vamos. O que é isso aí? É do Exército. Vamos fazer, é difícil, que eu quero um vestibular difícil, quero treinar, é difícil. Bom, né, é difícil, muita gente, o Brasil inteiro, tal. Então vamos lá, vamos fazer. Só que aí a nossa inscrição não chegou a tempo, era pelo correio que a gente fazia. Tinha que fazer a inscrição, pegar o formulário, preencher, pagar e mandar tudo pelo correio. Não chegou a tempo, a nossa inscrição não foi validada. Logo na sequência, o mesmo Marcel Lacerda Sof, não, se ele tiver assistido, eu vou mandar depois o link para ele. Ele falou, Marcel, falei do você no podcast, assista, você vai ver, logo no comecinho. Aí o mesmo Marcel me chega com o edital da Academia Militar do Barro Branco. E o que é isso aí? Isso aqui é a mesma coisa que do Exército, só que é da polícia. É difícil? É difícil, então vamos fazer. Aí nós fizemos em 7 colegas, só eu passei. Olha só. Só que aí é o seguinte, eu tinha passado na USP e em mais 2 faculdades federais, Londrina e Itajubá. Aí eu passei na USP, eu vou pra USP. É que eu vou fazer na polícia, eu não quero fazer nada da polícia. Rapaz, deu uma complicação, porque a viatura, antigamente a viatura Rádio Patrulha Vermelha e Preta, sim. Passou, foi lá em casa, mandar o recado que eu tinha que me apresentar para fazer os exames da segunda fase. Sim. Aí eu perguntei assim pro cabo, né? Seu guarda, se eu não for, eu vou ser preso? Ele gritou comigo, vai! Você vai ser preso, então você vai lá na academia. Por que você não quer ir, moleque? Por que você não quer ir? É que eu não quero ir pra polícia, eu quero fazer minha faculdade de engenharia. Que faculdade de engenharia, rapaz? Você vai fazer polícia, você passou no Barro Branco. Caramba. Eu falei, tá bom, então eu vou. Vai mandar em mim ainda. Rapaz, aí minha mãe também pressionou. O que você tem que fazer? Você tem que ir. E eu não queria, de jeito nenhum. Tá bom, aí eu fui primeiro conhecer a academia. Aí quando eu conheci a academia, aí eu gostei. Falei, 3 anos aqui dentro, vou sair aspirante oficial, né? E depois eu faço a engenharia, né? Eu tô com 16, vou sair com 19. Com 19 eu presto o vestibular de novo, passo e vou fazer engenharia, não quero nem saber, né? E foi quase isso que aconteceu. Quase isso. Só que em vez de fazer engenharia, eu fiz direito. Fiz direito lá na USP também, no Largo São Francisco, né? Fiz lá na USP e me formei em Direito, depois me formei em Educação Física e depois me formei em Administração de Empresas e mais à frente eu me tornei piloto de helicóptero. Nossa. Então, pela PM? Não, pela PM não, fora da PM. E aí quando aposentei, fui voar helicóptero lá na Petrobras, né, para as plataformas marítimas. Caramba. Então esse é o resumo. Tive uma carreira muito diversificada, fui do choque, aliás fui do terceiro, fui do GAT, né, comandei o GAT por 3 meses. Né, fui do segundo choque, terceiro de choque, fui do GAT, fui do policiamento de área, fui do 19, fui do 9º Batalhão, fui do 18º, fui da Casa Militar, fui do Centro de Armamento e Munição, o CSMAM, hoje chama CMB, né, chama CMB, fui da Diretoria de Logística, dei muita aula de Educação Física, Direito e Policiamento de Choque, né, fui instrutor muito tempo, sempre instrutor de tiro. Fui instrutor de estande de tiro fora, inclusive, fui instrutor privado, né, fora, né, dei aula de tiro fora, em cursos de tiro. Então, foi uma carreira muito diversificada, né, até um dia experimentar as urnas eleitorais em 2018, né, e depois a gente conta essa história de política, né, mas aí em 2018 experimentei as urnas eleitorais, fui eleito com 98 mil votos, cumpri o meu mandato de 4 anos, na reeleição faltaram 899 votos, então por isso que eu sou segundo suplente hoje, né, de deputado federal. E esse é um resumo da
da minha vida. Muita gente não entende, né? Às vezes um coronel, eu até costumo brincar com o pessoal. Ah, não, acha que é fácil, né? A gente passa por muitas dificuldades, né? E para que o senhor possa passar um pouquinho. O senhor gostava, né, do trabalho, do que fazia? Eu pergunto isso porque quando a gente gosta do que faz, acaba sendo mais tranquilo, né? Porque a gente sabe que tem muitos desafios e muitas dificuldades. Verdade. Conta uma curiosidade aí, uma dificuldade ou diversidade que o senhor passou na carreira militar. Bom, vamos lá. Primeiro você falou uma frase que eu coloquei no meu trabalho lá no Aeroclube de São Paulo, quando eu fui fazer o curso de instrutor de voo, né? O INVA, instrutor de voo de helicóptero, INVHA, né? Instrutor de voo de helicóptero e avião, né? Seria o curso para ser instrutor de voo, né? Sim. É uma frase de Confúcio que diz o seguinte: trabalhe naquilo que gosta e você nunca terá que trabalhar nenhum dia. Sim. Então, se você faz o que você gosta, cara, aquilo não é trabalho para você, é prazer, você está ali se divertindo, né? E é assim que eu sempre vi as coisas, né? Apesar de nunca ter tido esse estímulo para entrar na polícia, depois que entrei, me apaixonei pela polícia. Sim. Tanto é que você ser de um batalhão de choque não é fácil. Você entra na polícia, eu quero ir trabalhar no choque. Não é fácil, né? Você ir trabalhar num batalhão de choque. E depois você se manter na área de choque também não é fácil, né? Principalmente por causa das nossas promoções. Vem em promoção, você não sabe se fica. Eu, graças a Deus, sempre me dei bem ali na área de choque, é uma área muito difícil. Então tiveram algumas situações, assim, momentos na carreira de muitos desafios, né? Eu enfrentei, como por exemplo, como capitão novo. 1995, né, posso citar isso. A gente vai subindo na carreira e vai saindo da rua. Sim. Infelizmente, na carreira de oficial é isso, né? Você começa tenente, você quer ir pra rua, quer ir pra rua. Rua, vamos pegar bandido, não é rua. Né? Você gosta disso, eu gostava dessa atividade. Só que você é promovido a capitão. Fui promovido a capitão em 95, eu tinha 29 anos de idade, capitão novinho de tudo, muito novo, né? Com 29 anos de idade é difícil. Sim. Eu não sei se alguém conseguiu isso depois de mim, mas até então era muito difícil você ser capitão com 29 anos de idade, né? E eu fui promovido em maio de 95, completaria 30 anos em setembro de 95. Então fui promovido com 29 anos e 3, 5, 8 meses, né? E aí fui comandar uma companhia lá no 18º Batalhão. Aí você já é um gestor. Sim. Você sai de um mero cumpridor de ordem e você passa a ser um gestor. Você tem que cuidar de viatura, você tem que cuidar dos policiais, né? Não é só fazer escala, cumpra-se pronto, né? Você tem uma responsabilidade sobre os homens. Você precisa saber como é que aquele homem tá, e aí como é que tá a vida dele, como é que tá em casa, família, como é que tá a cabeça do sujeito. Você não é simplesmente assinar uma escala de serviço, quem não veio comunica, prende e tal, não é isso. Né? Ser comandante é muito mais que isso. Mais humano, né? Você tem que ter a responsabilidade sobre o seu homem, né? E então você tem problemas, né? Aí problemas de logística, é dinheiro, é papel, é computador, né? Faltava tudo, uma escassez muito grande que a gente vivia na polícia e principalmente viatura. E aí a gente pedia para os policiais, falava, pô, gente, puder amenizar aí no uso da viatura, maior, né? Cuida mais da viatura que a gente não tem. E a gente é cobrado, por que não tem viatura para atender? Porque não tem, tá quebrado, não tem dinheiro e tal. E aí o maior desafio, porque você é cobrado, você é pressionado, você vai fazer o quê? Você vai pedir, bater caneco, né, que a gente chama, né? Bater caneco, gente, é passar o pires, passar o pires na comunidade. Me ajuda aí, me ajuda aqui, né? Me compra um par de pastilha de freio, um par de lona pro freio de mão, né? Porque... normalmente é óleo, pastilha de freio, pneu, embreagem, que vai embora, aí vem bomba de gasolina. São as coisas principais do carro. E isso quebra, porque é um carro que roda 24 horas. Nós só tínhamos 4 veículos, 4 viaturas, né, para cobrir uma área grande, que era da freguesia do O, onde a gente precisava pelo menos de 8, 9, que seria para colocar uma viatura em cada 2 setores. Só que quando você conserta uma, a outra já vai e quebra. Conserta uma, a outra quebra. Conserta uma, a outra... Você não consegue manter. E o Estado não tem como consertar todas ao mesmo tempo. E a sociedade também não tem como bancar. Sim.
Então foram 2 anos e meio mais ou menos, isso foi desafiador para mim, desafiador de você tentar manter um padrão de atendimento para a sociedade, porque a sociedade paga imposto, ela quer ter a viatura. E parece que aquele governo naquela época, que era na época do Covas, estava nem aí com a corporação, estava nem aí. Quem está lá embaixo que se vire, né? Não esquentava a cabeça. Quando então, o Rogério veio aqui e falou que o Mário Covas não gostava muito da polícia, né? Pois é verdade. Então, quem era capitão nessa época sofria muita pressão da Secretaria de Segurança Pública mesmo, porque queriam resultados, queriam baixar índice de criminalidade, que só subia. E os culpados éramos nós, mas o cara queria que a gente matasse o porco, mas não dava faca. Queria que a gente matasse o porco estrangulado. Não dá, velho. Não mata. Né? Você vai querer matar um bezerrão enforcado? Não dá, sem corda, sem nada, não dá. Era isso praticamente que eles cobravam da gente. Então eu acredito que esse foi o momento mais desafiador da carreira, né? Depois disso, tirando essa daí, o resto era fichinha. Até pega mais resiliência, né? Tem que costumar falar. O couro fica grosso. Fica grosso. O couro fica grosso. A gente tira É verdade. Você fala em termos de ocorrência e tal, não? Tudo tranquilo. Tive ocorrências de resistência, entramos... eu entrei, só para você ter uma ideia, eu não estava em 92 no Carandiru, porque estava no Palácio, mas antes de ir para o Palácio, eu tinha entrado 3 vezes no Carandiru. Caramba. 3 vezes no Carandiru, uma vez em Presidente Venceslau, e tivemos uma vez em Leme, em ocorrências de choque, né? Operações de choque. Então, isso daí fica fichinha pra gente, porque é uma coisa que a gente... Hoje tem todo um aparato, é escudo, é colete, eu não sei mais como é que é o negócio, eu tenho que voltar lá e fazer o curso de intervenção rápida, não sei como é que chama, CDC, intervenção rápida, curso de choque, né? Mas o nosso padrão era bem diferente do que é hoje, mas dava certo, dava certo. Mas você falar de ocorrência, tivemos algumas ocorrências, mas eu falo sem nenhuma ocorrência assim, peluda, assim, que gerou comparasse com... Por incrível que pareça, essa é a história do desafio de manter as viaturas, coisa que deixou muito mais tenso, muito mais preocupado de cabelo branco do que propriamente as ocorrências que eu tive na vida. Sim. Agora fica mais fácil, né? E, comando, o que fez que o senhor tivesse uma visão para a política? Acredito que essas dificuldades, né, que o senhor vai passando na Polícia Militar, a gente começa a enxergar, né, algumas dificuldades e o meio que a gente tem, o mecanismo de tentar mudar, né, fazer a nossa parte, na política. O senhor verificou isso? Recebeu algum convite? Como que foi a história na política? Bom, política, eu acho que está na veia. Eu comecei a fazer política quando eu era segundo tenente. Essa história eu já contei várias vezes em vários podcasts e sempre eu dou um alerta a todos os policiais. Gente, não desprezem o processo político. Participem do processo político. Sim. Ele tem que fazer parte da sua vida. Quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Exatamente. E quem governa faz aquilo que ele quer e não aquilo que o povo deseja. Exatamente. Então você precisa escolher os seus representantes. Você tem que participar. Tem que escolher, seja em nível municipal, estadual ou federal. Não importa. Você tem que escolher os representantes. E aí você corre o risco, porque loteria não eleição não é loteria, sim, é escolha, e essa escolha precisa ser responsável. E é claro que são várias informações que eu tive até os 19 anos para chegar nesse conceito de que com 19 anos eu tinha que começar a participar da política. Em 1986 eu enfrentei a minha primeira campanha eleitoral. Caramba. Né? Eu acho que eu tô velho demais para ser preso, então eu posso falar. Mas eu chamava os pelotões do choque lá no cantinho do quartel. Naquela época não podia falar de política. E eu chegava, chamava de canto e falava, gente, olha, naquela época cabe soldado não votava. Né? Hoje eu tive com uma galera aí que não votava. Eles não votaram em 86, né? E nem votaram em 88, só começaram a votar em 90. Né? Cabo e soldado não votava, passaram a votar a partir da Constituição Federal de 5 de outubro de 88. Então, isso é um outro mundo, né? Você fala assim, nós estamos falando de 30, 35 anos atrás,
é um outro mundo, quase 40 anos atrás, né? Era um mundo completamente diferente. Cada soldado não votava, mas eu falava, a família vota. Sim. Vocês não votam, mas a família vota. Então a gente precisa puxar a sardinha pro nosso lado. Sim. E como é que a gente precisa fazer isso? Elegendo representantes. E aí eu fiz a minha primeira campanha, né? Tá lá na Assembleia Legislativa até hoje, que é o Capitão Conte Lopes. Foi a minha primeira campanha. E eu lembro o número, 11.138. Era o número do Capitão Conte Lopes. Eu tinha que trabalhar para alguém da corporação. Sim. Seja, e aqui eu deixo bem claro. Para mim, eu não escolho se é oficial ou se é praça. Essa coisa, não, eu preciso de um cara que seja político. Sim. Se ele for oficial ou praça, para mim pouco importa. Tanto é que eu já ajudei oficiais, ajudei praças, né? Já ajudei a eleger, já ajudei teve eleições que eu fui vitorioso, teve eleições que eu não fui vitorioso. Quando eu digo vitorioso ou não, é que é o candidato que eu escolhi para ajudar ganhou ou não ganhou. Sim. Faz parte do jogo. Sim. Você pode ganhar como você pode não ganhar, né? Acontece. Mas a minha primeira campanha foi em 1986, eu estava lá no Segundo Choque, e a gente rodava o santinho, o papelzinho com o número, no mimeógrafo. Cheiro de álcool. Peguei essa época Cortava aí, na guilhotina e entregava o papelzinho. Então eu entregava no metrô Tiradentes, cara. Eu Tio da rota. Ah, não, eu perdia meia hora, 40 minutos na porta do metrô entregando papelzinho do Conte Lopes. Ali no metrô Tiradentes e depois no metrô Sé, porque eu fazia faculdade. Sim. Ali na Universidade de São Paulo, na USP, no Largo São Francisco. Então eu ia de metrô da Tiradentes, até a Sé, e ali na Praça da Sé eu também fazia campanha para o Conte. E o Conte foi eleito. Caramba, e legal. O Conte foi eleito, né? Para qual o cargo primeiro? Deputado estadual, sempre deputado estadual. Sempre deputado estadual. E o Conte hoje é o mais antigo, ele tem 9 mandatos dentro da Assembleia, 9 mandatos. E dali em diante, de 2 em 2 anos, eu sempre participei das campanhas, ora estadual e federal, ora municipal. Então, esse ano, que é ano de eleição, eu estou participando da minha 20ª campanha eleitoral. Caramba. É tempo. Experiência demais. É tempo, não é fácil. Né? E nesse tempo, comando, muitas coisas aconteceram, acredito, né? Várias surpresas positivas, quanto, infelizmente, as negativas, né? As frustrações. Dificuldades na política e essas frustrações. O que o senhor tem para passar para a gente? Rapaz, diz que ao mesmo tempo é uma palavra chique, mas ao mesmo tempo é uma palavra cafona. Uns dizem que é chique, outros dizem que é cafona. É a resiliência. Sim. Né? Tem hora eu ouço pessoas falarem, a palavra resiliência é uma palavra cafona. Né? Fala qualquer outra coisa, você precisa ter um espírito de luta, né? Você precisa ter um espírito, ser persistente, dedicado. Você troca a palavra resiliência por outras palavras. É que parece que a palavra resiliência ela é um conjunto, né? Ela representa um conjunto de ações que o ser humano tem que tomar, mas é assim que você tem que viver na política. Né? Aliás, eu costumo dizer, as vitórias são poucas, as derrotas são bem maiores do que as vitórias, não só em quantidade, mas em qualidade, né? As vitórias na política são poucas mesmo, porque qualquer assunto ele sempre vai ser debatido por um monte de gente, muitas vezes não sabem nem do que estão fazendo, o que estão falando, não conhecem do assunto, mas é debatido por outras pessoas. Essa é a política. Né? Já dizia Winston Churchill, dizia que a democracia é o pior regime que existe no mundo, mas é melhor do que todos aqueles outros que já foram testados. Exatamente. A democracia é melhor do que qualquer ditadura. Sim, não adianta. Com certeza. É preferível você ter um assunto discutido por 100 do que a imposto por um. Exatamente. Então, sempre é melhor a democracia. E é o que eu falo, voltando aqui para os nossos amigos policiais militares, eu vejo muito policial militar avesso à política. Não faça isso, meu irmão, meu colega de farda, meu irmão de guerra, de luta. Não faça isso. Você precisa participar da política. E não é xingando, não é esbravejando, mandando para aquele lugar, não. É discutindo o que é possível ser feito. É sempre assim. É a arte de se decidir aquilo que é possível. Né? E é isso que a gente tem que buscar, sempre isso.
E eu vejo aí pelos grupos de WhatsApp, né, que há uma desinformação muito grande, né? Eu sei que às vezes algumas, como chama, alguns aspectos pessoais afloram, Sim. né, nas pessoas. A política não é para isso, né? Tirar diferença não é em grupo de WhatsApp. Tirar Deixa de ver o diferença coletivo e parte é pro olho no pessoal. olho. Você vai lá e conversa com a pessoa, olho no olho, aí você tira a diferença que você tem com ela. Sim. Em grupos de WhatsApp, grupos de discussão, quando se levanta um tema, qualquer um que seja, tem tanto tema, né? Agora tá até Câmara Corporal, sabe, tem tanto problema, né? Quando a gente não tem, a gente cria. Cria, verdade. Quando não tem problema nenhum, Não basta se ter. a gente vai achar algo, mas sempre tem, Sim. né? Mas de vez em quando a gente cria alguns, né? Ultimamente eu tenho visto falar das câmaras corporais e da tal da paridade e integralidade, Sim. né? Particularmente aqui, né, vamos fazer um aspas, eu acho muito difícil tirar a paridade e a integralidade. É uma lei federal que precisa ser mudada, uma lei que inclusive eu participei da aprovação dessa lei, né, que é justamente a proteção social dos militares. Eu acho muito difícil que isso seja mudado, né? Não passaria de jeito nenhum, mas tem alguns caras que adoram falar não, eles precisam sofrer. Sim. Precisa sofrer. Está viciado. Agora vai acabar a paridade, agora vai acabar a paridade. Que foi, calma, meu amigo. O assunto nem foi falado, Nem né? foi fácil. Você tá levantando uma lebre aí, de onde é que você tá tirando esse coelho da cartola que não dá. Né? Mas o policial, ele gosta. Se alimenta das notícias negativas. Não é por aí, não. Eu me alimento das notícias positivas, né? Aquilo que é possível a gente conquistar, ganhar, né? Tem muita coisa ainda pra gente caminhar, né? Mas resumindo aí aquela história lá que você falou da carreira, momentos difíceis, ficamos com aquele ano de 1995, né? Ou aninho difícil, viu? Caramba. Quando o senhor fala, né, dos militares, hoje mesmo eu estou experimentando isso, né? Alguns já sabem, estou como pré-candidato a vereador pela cidade de São Vicente, e às vezes a gente conversa com algumas pessoas, né? E os policiais também. E muitos têm aquele pensamento, pô, política, né? Já votei em policial militar, me arrependi, porque muitas dessas pessoas acham que o político tem o poder de fazer tudo. Entrou ali, ele consegue mudar uma lei, ele consegue trazer verba, né, para a sociedade, e é muito diferente disso. Se a gente tiver esse pensamento, a gente não vai a lugar nenhum. Usando o exemplo, né, do nosso eterno presidente, Jair Messias Bolsonaro. Alguns policiais do nosso grupo acabaram perdendo a situação da aposentadoria, né, por conta da mudança da Previdência. Só que é aquele quesito que a gente falou. O policial tenta olhar sempre o lado dele. E não estou falando que está errado. A gente sempre vai buscar nosso lado. Esse é o instinto do sujeito. É. Eu quero o meu bem, eu preciso cuidar da minha vida, da vida da minha Exatamente. família. Só que olhando num âmbito maior de sociedade, precisam ter algumas mudanças que algumas pessoas vão perder de certa forma. A gente tem que ter esse cuidado, né? Quando a gente fala do conhecimento, da discussão e da conversa, tudo com respeito, tudo com aquela, né, aquele ar de buscar um entendimento. Eu desisto de conversar com algumas pessoas porque a gente tenta mostrar um lado e a pessoa, infelizmente, não quer enxergar. Então vai ser aquela conversa que não vai para lugar nenhum, né? Eu até falei no outro podcast que eu participei, tem pessoas que falam tanto da tolerância. Não, mas você tem que ser mais tolerante. Se a gente for sempre tolerante, né, comando? A gente vai acabar aceitando muita coisa que está errado. Eu ia fazer a pergunta para o senhor, acredito que o senhor tenha visto a situação da rachadinha, né, com o Janones. É o que eu falo. Se algumas pessoas acharem que isso não tem importância ou é normal, imagina o que vai ser daqui para frente, né? Ficou nítido, ficou provado, áudios, e eles conseguem fazer com que o sistema esteja sempre do lado deles, né? É verdade. Onde passa boi, passa boiada, né? Aquele velho, né? O velho clichê, né? É um clichê, mas é verdade. Onde passa boi, passa boiada. Isso me lembra aquele sistema que foi implantado em Nova York nos anos 90, eu não lembro exatamente. O prefeito era o Rudolph Giuliani, que ele implantou o tal de tolerância zero. E é justamente para coibir o crime menor, para que o crime maior não aconteça.
Se você trouxer isso para a política, né, vamos coibir a corrupção na política. Sim. Pô, nós estamos diante de um escândalo que precisa ser apurado, que é a questão do arroz. Aconteceu ontem. Exatamente. Do arroz. Nós precisamos ver o que tem por trás desse arroz, que empresa que loca máquinas comprando arroz, empresas com 80 mil de capital social, gastou 300 milhões para comprar arroz. Onde é que está saindo esse dinheiro? Tem coisa errada. Muito. Então, essa questão do passa-boi, passa-boiada, né, isso na política a gente viu, Operação Lava Jato. Olha o que fizeram, né? Mais de 270 sentenças condenatórias, não tem ninguém preso. Ninguém preso. Então isso é muito ruim para nós, principalmente que trabalhamos com a lei debaixo do braço, né? E a gente está aí para cumprir a lei, o policial militar está aí para cumprir a lei. Para quem olha, vê o sujeito fazendo coisa errada, põe o cara na cadeia e daqui a pouco ele está solto, a gente tem que rever tudo isso. Como não desmotivar, né? E aí você fala assim, como não perder essa motivação e continuar trabalhando, né? Eu sempre falei que o policial, ele limpa o chão com a torneira aberta, ele enxuga o chão com a porteira aberta. Desculpa, com a torneira aberta. Isso é uma frase do falecido Major Olímpio, né? Esse é o trabalho da polícia. Você tem que tirar da rua, mas a justiça dá um jeito e põe o cara na rua de volta. Enxugar gelo. Enxugar gelo e assim por diante. Você não consegue dar conta. Mas se você não desse conta apenas por uma questão técnico-profissional, seria uma coisa. Mas não, é por uma questão legal. Tem alguém que vem depois da gente no processo. Parte foi feita e a nossa parte foi feita, aí o cara vai lá e ele simplesmente desmancha tudo aquilo que a gente fez. Sim. Então isso é extremamente desmotivante. Essa questão da rachadinha, no mundo político, para alguns é a coisa mais normal do mundo. Sim. Coisa mais normal do mundo. Eu não consigo entender como é que eles conseguem achar que isso é normal. Você tirar o salário do funcionário. Sim. Isso é desleal, é criminoso, é desumano, mostra a falta de caráter que tem esse político. E ele está lá representando um povo. Fala, meu Deus do céu, será que um sujeito como André Janones representa alguém? Sim. Aí, infelizmente, eu tenho que dizer, representa. Porque tem muita gente do povo que é desonesto tanto quanto o Janones. Sim. Tanto quanto esse sujeito. Isso para mim é uma decepção muito grande, de a gente saber que dentro do Congresso, que era para ter pessoas com reputação ilibada, né, ter uma correção de atitudes absurdas, ser exemplo para a sociedade, e não é exemplo para ninguém. Sim. Bom, não preciso dizer que tem muitos deputados lá que estão lá e já foram presos, já foram parar atrás das grades, né, senadores, né? Quando eu entrei em 2019, tinha um senador que ele saía da cadeia para... Ele era autorizado a sair da cadeia para ir para o Senado. É uma vergonha. Né? E à noite ele tinha que se recolher na cadeia, na Papuda. Não lembro o nome do senador, mas tinha lá esse caso, né? Então, eu fiquei assim de queixo caído quando eu vi aquela votação. 12 deputados votaram a favor do relatório do Boulos, que fez um relatório dizendo que aquilo não significaria cassação de jeito nenhum, porque foi fora do mandato dele. Falei, peraí, nós não estamos avaliando se foi fora do mandato ou não foi fora. Nós estamos avaliando a conduta moral desse sujeito. Sim. Onde é que está o decoro parlamentar que a gente cobra tanto? Sim. Que um parlamentar tem que ter decoro. E onde é que está o decoro dele ao ser gravado, exigindo a famosa propina ou a rachadinha, que é tirar dinheiro do salário de um funcionário do gabinete dele para recompor o patrimônio dele que foi gasto numa campanha eleitoral. Problema dele se ele vendeu carro, moto, apartamento, Sim. casa, fazenda. Problema dele, ele que quis se desfazer. Agora ele quer recompor o dinheiro que ele teria que dar de salário pro funcionário, né? Então aí você vê, e aí o resultado é o pior possível. Sim. Ele foi praticamente absolvido, inocentado, e saiu com uma sentença, né, um atestado de bons antecedentes. Sim. De dentro do Conselho de Ética com tudo isso. E quem quer Eu fui do Conselho de Ética, hein? Eu fui do Conselho de Ética por 2 anos, exatamente, 21 e 22, eu pertencia ao Conselho de Ética,
E, infelizmente, eu me deparo com uma situação dessa. É vergonhoso demais. Demais, né? Ele vai virar chacota, com Sim. certeza, né? Muito provavelmente, ele vai ter voto em 2026, possivelmente até tem, mas pode escrever o que eu estou falando, que ele vai perder muito voto. Sim. Ele vai perder. Eu não acredito que o povo mineiro vai continuar votando num sujeito como ele. Esse é um receio que eu tenho, né? Das pessoas acabarem esquecendo o que esses políticos fizeram, né? Exato. E o sistema faz com que isso seja apagado. Por isso que é uma luta constante minha, ainda mais hoje agora. A rede não mais, hein, Daniel? A rede hoje está pesada, hein? Não, tá. Hoje, rapaz, hoje você levanta o histórico do sujeito. O povo pode esquecer, mas a internet não deixa esquecer. Tá. Ela tem uma memória, rapaz, Sim, fantástica. É verdade. Isso que a gente tenta passar para as pessoas, para que elas busquem essa informação. Né? O senhor falou de exemplos, né? Eu gosto muito da frase, palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Algumas pessoas que se vendem facilmente, né, pelo voto, né? Vendem o seu voto, Vende né? o voto. Aquele valor imediato, se é R$50, que seja R$300. Não estou falando do valor, poderia ser 5, 10 mil reais. Primeiro que já é o ilícito. A pessoa já está se corrompendo ali. Como que ela vai cobrar do político que está lá em cima para que ele seja honesto? Sendo que ela, no voto inicial, já está se corrompendo. Então, uma briga... Eu queria lembrar o nome de um filósofo, mas eu tenho o vídeo dele aqui. Eu tenho o vídeo, mas eu esqueci o nome dele agora. É William alguma coisa, é um filósofo americano, que ele, numa das palestras, ele fala exatamente isso. Mas peraí, da onde é que sai o deputado? Ele não cai do céu, Sim. Ele não vem da terceira dimensão, né? Ele não aparece de uma fumacinha que você joga no chão e vira deputado. Sim. Ele é escolhido e vem de onde? Do povo. Vem lá do meio dele. Se você tem um político corrupto, é sinal de que o povo é corrupto. Exatamente. Não tem jeito. Então, muito provavelmente, a gente não precisa trocar os políticos, a gente precisa trocar o povo. Que se continuar o povo do jeito que está, vão continuar elegendo políticos ladrões. Se o povo é ladrão, vai continuar elegendo político ladrão. Se tem gente honesta dentro do Congresso Nacional, é sinal de que tem gente honesta aqui fora que votou nessas pessoas honestas. Se tem os desonestos, é a mesma coisa. Sim. E é claro que você tem um meio termo aí, que são aqueles que enganam o seu eleitor. Pagam de honesto, mas são um bando de safado. Sim. Né? E aí, vez ou outra, escapa alguma coisa aí, a gente vai ver, puta, votei naquele cara lá, aquele safado, sem vergonha. Claro, as pessoas às vezes acabam se mostrando quem elas são no momento em que elas atingem o cargo. Então, existem essas três situações. O ladrão que vota ladrão, o honesto que vota honesto, e o honesto que acaba votando num sujeito que parece ser honesto, mas não é. Depois vai descobrir o sujeito é safado. Sim. Isso acontece. Eu tenho um pensamento, né, e uma visão de que depois das eleições, né, de 2018, o pessoal de verdade começou a se interessar mais pela política. Eu sou um exemplo disso. Até sinto vergonha em falar para algumas pessoas que antes eu não tinha muita noção do que era realmente a esquerda e a direita. Porque até mesmo a polícia militar acaba tomando muito tempo da gente, né? Tem que fazer o bico, a DGEM, cuidar da família. Só que é uma falha nossa, que a gente tem que se interessar pela política, buscar um tempinho para que entenda. E o que aconteceu? Muitas pessoas que hoje a gente considera de direita, eu acredito, se o senhor puder, né, confirmar isso ou não, que eles ficavam meio com receio de expor seus pensamentos, as suas ideias, de mostrar que realmente, né, não, eu sou pela família, eu sou pela religião, eu sigo, né, o que é certo, porque é muita força contra. Então, às vezes, a pessoa que é o correto, todo o sistema vindo contra, ele fica com medo, ele fica com receio. E algumas pessoas deixavam de votar, quer dizer, muitas pessoas, né, deixavam de votar e acabavam elegendo as pessoas erradas, porque as pessoas erradas é que votavam, porque elas já não têm, né, a moral, já não tem os valores, os princípios, então para ela, qualquer um que colocar lá dentro, ela ganhou aquele valor ali, ganhou a cesta básica, ou ganhou a reforma, né, da casa ali da frente, então para ela é vantagem. O senhor acredita que hoje as pessoas de bem estão levantando a bandeira, ou foi outro fenômeno que aconteceu nesse caminho? Você tem... Primeiro, a tecnologia, né? A tecnologia chegou para ajudar a gente, porque tem muita informação. Antigamente nós éramos pautados de que forma?
o jornal, Globo, fantástico. jornal de papel, que a gente lia, pegava na banca de jornal, Sim. tinha a rádio e tinha a televisão. Os meios de comunicação eram esses. Hoje não. Hoje você tem uma diversidade de meios de comunicação que permite escolher o que você quiser. É muita coisa. E na hora. Ali, né? Podcast para tudo quanto é lado, canal de YouTube para tudo quanto é lado, perfis no Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Você tem uma infinidade. Cada dia está mais difícil. Sim. E esses 3 principais meios de comunicação que fizeram história nos anos 60, 70, 80, 90, 2000, até chegar em 2018. 2018 praticamente foi uma eleição que separou o antes e o depois. Sim. 14, cara, se eu não me engano, não sei se foi 14, mas 2010 ainda tinha o Orkut, acho. Verdade. E ele foi completamente substituído. O WhatsApp é de 2012, maio de 2012, WhatsApp. E então isso fez uma revolução na forma de você escolher um candidato ou participar do processo político, né? Então o que você tinha antes era um domínio das televisões, dos rádios e dos jornais sobre a mente das pessoas. O que eles passavam era aquilo que você praticamente comprava aquilo como se fosse verdade. E depois de 2018, a coisa mudou de figura. E tudo isso se deve ao crescimento assustador que teve o então candidato Jair Messias Bolsonaro. Porque os outros concorrentes não usavam as redes sociais e não tinham tanta penetração nas redes sociais como o Bolsonaro. Sim. E ele começou fazendo os videozinhos dele lá de fundo de plenário, ali no fundo do plenário, fazendo um vídeo aqui, outro lá, né, jogando nos grupos, e aí ia repetindo, o povo foi gostando, e cada vez mais ele foi caindo no gosto da população. Cada vez mais ele era aceito pela população. Ele batia exatamente naquilo que o povo estava querendo ouvir, né? A gente estava com um problema muito sério, que era a Operação Lava Jato, que estava mostrando todos os dias nós tínhamos um escândalo sendo mostrado, um crime sendo desvendado, né, uma operação sendo feita. Então nós tínhamos ali vários, né, mas vários casos, porque a Lava Jato ela não se concentrou só no Petrolão, ela abriu um leque, que desmascarou exatamente a quadrilha que foi montada no governo federal para roubar o dinheiro do povo, literalmente roubar o dinheiro do povo mesmo, né? Então envolveu muita gente, muitos empresários, muitos contratos, muitos políticos, muitas factorings, né? Pessoas que mexem com dólar, dinheiro, bancos, né? E mostrou exatamente como é que o mundo político operava sem o povo saber. Então era raro você ouvir falar de um escândalo. Tinha escândalo? Claro que tinha. De vez em quando apareciam umas coisas feias aí. Mas a Lava Jato ela foi surreal. E aí veio o Bolsonaro aproveitando essa onda da Lava Jato, o povo gostou dele e ele virou um fenômeno na internet e é até hoje. E até hoje ele conseguiu a eleição dele e mudou a cabeça do povo. Graças a Deus o povo passou a se interessar. Hoje tá todo mundo plugado num celularzinho. Todo mundo. Nem que seja para ver uma notícia por dia ali de político, o cara acompanha. E isso eu acho muito legal. É muito bacana você ver o povo se interessando por política. Porque aí é que eu falo para você, que muitas vezes eu vejo muitos policiais hoje que ainda são reticentes a querer falar de política. Sim. Né? Aqui eu faço a cobrança mais uma vez. Não façam isso mesmo. Não façam isso mesmo. Procurem se antenar no que está acontecendo, não num cenário, só num cenário estadual ali, o que interessa para não, vem para o cenário municipal, vem para o cenário estadual e vem para o cenário federal, né? Vai ver o que está acontecendo na Câmara, no Senado, procura ler 4, 5 notícias, né? Para você ir acompanhando como é que as coisas acontecem, evoluem, porque às vezes você espera uma coisa que não vai acontecer, né? Então aí ele vai se policiando, vai se informando cada vez mais e vai ficando uma pessoa mais preparada para escolher um candidato, né, e votar nesse candidato na eleição, né? Uma curiosidade, a gente estava falando do voto vendido aí, né?
Há muito tempo atrás, eu conheci um cara e ele falava descaradamente, depois ele nunca mais foi eleito, mas descaradamente ele falava assim, ó, eu sou vereador de uma cidade, eu ganho meu salário, metade do meu salário eu guardo, a outra metade eu gasto. E tenho ali o meu comércio, então eu com o comércio e com o salário de vereador ali, eu vou vivendo minha vida. Aquela metade do salário que ele guardou os 48 meses, Caramba. que é 4 anos de vereador. Aquilo ali era o caixa que ele fazia para comprar os votos que ele precisava para ser eleito. Caramba. Ele descaradamente ele falava isso, não, esse dinheiro eu vou usar para comprar o voto. E comprava. E ele estava sempre eleito. Primeiro, segundo, terceiro, quarto mandato. Ele pegou essa vez e falou, não vou esquentar a cabeça, eu já sei os votos que eu vou comprar, onde eu vou comprar e assim por diante. E aí você vê como é que é o nível da população, né? A população, ela tinha certeza que ele ia ganhar, então tinha aquela questão também da loteria, né? Falei, eu não vou jogar meu voto fora, não vou perder meu voto fora. Esse eu sei que ganha. Ainda ele não só ganha, como me paga. Então tá de bom tamanho. Útil ao agradável, né? E o que esse cara fazia? Nada. Ele vivia, tocava o comércio dele e acabou. Caramba. Infelizmente é assim, né? Então você pega casos e casos, né? Que as pessoas tem casos mais graves, né? Esse até é um caso simples, porque na verdade ele estava usando o dinheiro dele. Ele não estava roubando nada do povo. Esse estava usando o dinheiro dele, mas estava corrompendo o eleitor, né? Fazendo compra de votos, né? O que é crime, né? Infelizmente, né? O dinheiro não era sujo, o dinheiro era limpo. Ele foi eleito, né? Mas teoricamente ele também foi eleito de uma forma errada, né? Mas você vê como é que cria esse círculo vicioso e é isso que a gente precisa cortar. Caramba. E hoje a gente tá vendo, né, uma força muito grande, não só de alguns políticos, né, como de alguns ministros, para a censura, né? O controle realmente das mídias sociais por conta desse fator. Hoje na rede social a gente consegue saber quem faz o quê, as votações, quem votou a favor, quem votou contra, e qualquer notícia jogada ali, claro que a gente tem que buscar as fontes, né, se são confiáveis ou não, mas a gente consegue ficar sabendo da roubalheira, de todo esse sistema podre e ilícito que alguns políticos fazem, né? Hoje não escapa nada. A tecnologia, ela está ajudando muito, né? Dá para pegar muito mais, né? Hoje, se você passar uma peneira mais fina, você vai pegar muito mais coisa. Tá todo mundo atento. Polícia Federal, sim, né? Que tem o controle de tudo isso. Polícia Federal, Receita Federal, deixa eu ver que mais órgãos aqui poderiam estar envolvidos. O próprio Banco Central, os próprios bancos, né? Então hoje, para você montar um esquema de corrupção não é fácil. Sim. Não é fácil. Você tem que ser muito ligeiro mesmo para poder escapar desses órgãos que fazem essa fiscalização. Mas a tecnologia ela está a favor da gente o tempo inteiro, sim, porque qualquer coisa que aconteça vai cair na mídia, vai cair na imprensa. Dificilmente tudo tem que ser oficial e transparente. Sim. A gente tem isso, né? Os órgãos públicos precisam se pautar pela transparência e pela publicidade, então dificilmente uma ou outra coisa vai ficar escondida, a não ser que por uma determinação judicial seja pautado um sigilo, né? E aí a gente não pode esconder que a gente tem um time aqui dentro do Brasil já infiltrado em vários órgãos, né? Porque querem implantar o comunismo, falando um pouco de ideologia. E eles trabalham em conjunto, eles se conversam justamente para provocar isso, né? Se a gente não combater isso, se a gente baixar a cabeça, começar a aceitar tudo passivamente o que vem para cima, e aí você citou a pauta das fake news, o que é fake news, o que não é. Quando você leva esse assunto, começa a trabalhar esse assunto, você vai ver que eles tentam de todas as formas calar a boca de quem hoje está enxergando um pouquinho mais, né? Eles tentam, em alguns casos eles conseguiram, né? Mas é isso que a população não pode deixar acontecer de jeito nenhum, né? O que fazer, o momento diz o que fazer, mas o que você precisa é usar as redes sociais mesmo para escandalizar tudo aquilo que foi errado. Você não pode ser conivente com nada que seja errado, principalmente é uma atuação assim tão sorrateira, tão disfarçada de legalidade, né? Tão fantasiada de legalidade, que você acha que é
legal mesmo. Sim. Se você não peitar, como fizeram com o PL 2630 lá da fake news, se Sim. você não peitar e dizer, se botar para votar vai perder, Sim. né? E aí retiraram, né? Se você não fizer isso, não fizer essa pressão pela internet, né? Eles votam, aprovam e depois você que está lascado. Acabam colocando, né? Agora abaixo. começou há pouco tempo atrás um grupo de trabalho que vai novamente reeditar esse assunto, o que é e o que não é fake news. O povo vai ter que ficar em cima. Sim. Dali vai nascer um projeto. Vamos ver qual é o projeto e se ele tem alguma coisa capciosa. Se tiver, aí novamente a população tem que estar ali firme e forte, Sim. pressionando os deputados para não deixar pautar e muito menos aprovar aquilo. Eles não vão desistir dessa parte, né? Só que o que me causa tristeza às vezes é que mesmo sendo expostos, né, todas essas irregularidades, quem deve julgar e punir acaba, como a gente comentou, né, mais cedo dos 270, né, presos ou envolvidos, ninguém hoje está cumprindo pena, né? Alguns absolvidos, outros inocentados. Então, não adianta. A internet é uma ferramenta. A gente pode utilizá-la para o bem ou para o mal. Só que a gente tem a noção, tem a informação, é gerado todo o processo, mas no final acaba a impunidade sendo mais forte. Caso do Sérgio Cabral. Olha o Sérgio Cabral, condenado a mais de 400 anos de cadeia, tá solto. Tá solto. Ele e tantos outros. Tem muita gente que deveria estar atrás das grades mesmo, pelos crimes que praticou, e tá aí solto, né? Então você vê que eles construíram isso ao longo do tempo, né? Sim. Aparelharam a justiça, né? E a justiça hoje trabalha para um sistema, para vários grupos, né? Que a gente chama-se de establishment. Né? Então, e eles têm a força da caneta, e a força da caneta precisa ser oferecida, né? Tem que ser exercida mesmo com bastante determinação, e hoje eles estão fazendo isso. Lamentavelmente, a gente está perdendo muitas pautas mesmo por conta disso, mas não pode desistir da luta política. Não, né? Uma outra pauta aqui, eu também me preocupo muito, é o desarmamento, né? Já foi feito plebiscitos, outras situações que o povo deixa claro que não quer o desarmamento. A gente já sabe o porquê, né? É mais fácil dominar as pessoas que não vão oferecer nenhuma resistência. Só que chegou ao ponto de alguns projetos de desarmar até o policial militar e deixar ele só armado quando tiver de serviço. Isso é uma briga gigante também, né, comando? Como que tá esse projeto lá dentro, né, das câmaras, do Senado? Tem alguma possibilidade de voltar à tona agora ou eles estão segurando um pouco mais? Eu estava vendo esses dias um vídeo do Bolsonaro que ele falava numa reunião de ministros. Ele comentava com os seus ministros: olha, gente, eu não vou desarmar ninguém. Ao contrário, eu vou estimular que esses caras estejam armados o tempo inteiro. Sim. Né? Porque é fato. Antes de se implantar uma ditadura, de se implantar o sistema comunista, é histórico isso. A história mostra isso. A história mostra. Eles sempre desarmaram a população. Então, primeiro vamos tirar as armas deles, aí a gente consegue ir com a nossa força para cima deles, e aí eles vão ter que engolir de qualquer forma. Não, aí o povo já está fragilizado, sem nada. O Bolsonaro ele aumentou de 250, 300 mil atiradores para 1.200.000. Ele entrou em janeiro de 2009, saiu em dezembro de 2022, né? Com 1.200.000 CACs no Brasil. Mais que triplicou, exatamente. Quase quadruplicou o número de atiradores. E aí veio o PT imediatamente e começou a restringir, colocar regras e mais regras para essas pessoas, para que dificultasse a vida delas e elas tivessem que entregar as armas para não incorrer num crime de posse ilegal de arma ou porte ilegal de arma, né? O porte legal de arma. Uma arma administrativamente errada, né? Que não cumpre as leis, ou ele mesmo incorrendo num crime do porte ilegal de arma. E eles fizeram isso em 2023 e agora em 2024 vieram para cima da polícia, né? Tanto é que tinham tirado, né? Agora voltou, mas na verdade tiraram, né? Eles disseram que o inativo não tinha direito a
a ter arma, né? Sim. Aí a coisa pegou. Sim. Então, eu sei que foi revertido isso, então concederam aí ao inativo 4 armas, Sim. né? Podendo ser 2 de calibre restrito. Sim. Mas esse é o objetivo deles. Você fala, por que o inativo, o policial veterano, o pessoal aposentado, não pode ter arma? Por que isso? É para não ter gente armada Sim. mesmo. Essa é a regra. Só que ficou um clima muito pesado, demorou aí algumas semanas, mas o COLOG refez a portaria, que era a 224, lançou uma nova portaria 225 agora, e essa portaria, né, devolveu a possibilidade do veterano ter 4 armas, né, 2 de calibre restrito. Mas era mais, ele podia ter 6, né? Então, eles vão atacar sempre essa questão do armamento, né? O projeto deles é implantar o comunismo no Brasil, é implantar o comunismo. E muitas vezes as pessoas não entendem o que é esse projeto, o que é o comunismo, como é que funciona o comunismo. Poxa, é só dar uma olhadinha lá para Cuba, Venezuela, e ver que está todo mundo com comida racionada, o país é pobre, né? Apenas há uma elite rica, né, que participa da riqueza, ou a minoria, né? É a capitalismo só para eles. Exatamente, capitalismo só para eles, o restante vai todo mundo viver na miséria. Sim. E é isso que eles querem. Querem levar o Brasil, porque o Brasil é um país muito, mas muito rico mesmo, né? E a gente tem que lutar contra isso, né? Não podemos permitir. São 49, se eu não me engano, ditaduras pelo mundo, né? Algumas famosas, que é justamente a China, a Coreia do Norte, Cuba, Venezuela. A época União Soviética, né? A União Soviética, né? A União Soviética, essas são as mais famosas hoje, né? E que tem declaradamente um governo de esquerda que tem o regime comunista, e esse regime comunista faz com que a população viva realmente na miséria. Exatamente. Eles é que mandam, eles é que decidem, o povo não decide absolutamente nada. Tem liberdade para nada. Né? Recentemente nós tivemos eleições na Rússia, e o próprio Vladimir Putin tirou todos os seus adversários de combate. O Nicolás Maduro, na Venezuela, fez a mesma coisa, tirou todos os seus principais adversários de combate. E é o que estão querendo fazer aqui agora, né? Aqui... Elegibilidade. O Bolsonaro já foi sacado da eleição de 2026, né? Há uma possibilidade de recurso, ainda não sabemos o que vai dar, mas por enquanto ele foi sacado, né? Então, é isso que as pessoas precisam conhecer, mas para isso elas precisam conhecer um pouco da história, saber o que é o comunismo. Você prefere viver num país assim ou assado? Né? Você prefere viver num país que controla a sua comida e te dá menos da metade daquilo que você precisa para ficar de pé como ser humano? Ou você quer um país onde você é livre para fazer o que você quer? Então você precisa mostrar para as pessoas, né? Mostrar para elas o que é um país comunista. Bom, um país comunista é isso, e o país capitalista, né? O país capitalista é exatamente dessa forma. Qual que você prefere viver? E aí tentar ensinar a população. Né? O que acontece é que a população, né, comando hoje, eles duvidam e desacreditam que o Brasil pode se tornar, né, uma Cuba, uma Venezuela, porque o sistema do socialismo, né, desde Karl Marx, eu não vou ficar entrando muito em detalhes, faz com que a população seja doutrinada aos poucos. Não pode ser tão radical de uma vez, senão aí sim vai gerar, né, uma revolta, só que eles vão fazendo aos pouquinhos. E o ser humano se acomoda, se adapta, vai achando que isso é normal, só que se você voltar 20, 30 anos atrás, não era normal. Quando a gente fala de Che Guevara, né, as faculdades, né, as universidades induzem, né, a militância, professores, a falar positivamente dessa figura. Só que se você for pesquisar a fundo, em 2 anos, ele conseguiu destruir uma economia que era 8º país no índice de per capita. E a curiosidade é que Che Guevara não gostava, né, de gringos, só que ele era de uma família aristocrata argentina, milionários, e por que a fortuna deles não foi dividida, né? É o que a gente comentou, socialismo só para classe inferior. Para nós, quanto mais dinheiro, quanto mais poder, para a gente é melhor. Então a população acaba não entendendo isso, porque acredita que no Brasil nunca vai acontecer. Se a gente pegar as empresas que a gente quer privatizar, né? Correios, Petrobras, antes de 2017 até que teve uma melhora, elas davam tudo prejuízo.
como que depois com a entrada, né, do Bolsonaro, elas começaram a dar lucros, e lucros bilionários. Então a gente vê que hoje voltou a dar prejuízo. Para onde que está indo todo esse dinheiro? E a população é difícil de enxergar isso. Infelizmente, o Congresso deveria fazer a parte dele e fazer uma fiscalização. Precisa ser apurado por que as empresas mudaram, viraram a chave novamente, né? Saíram do lucro para o prejuízo. O lucro das empresas estatais, todo esse lucro, ele entrava no cofre do governo. Então, para nós era uma maravilha. Sim. A gente conseguiu atravessar uma pandemia, claro que com muitas dificuldades, mas só não foram maiores as dificuldades, justamente porque vinha dinheiro das empresas estatais. E lucro das empresas estatais significa dinheiro nos cofres do governo. Por exemplo, a Petrobras, onde o governo tem 28% das ações. 28% do lucro da Petrobras, então vai para o governo. Sim. É dinheiro no caixa para você gastar. E, infelizmente, a Petrobras já está no prejuízo e, assim, todas as outras empresas estatais saíram do positivo, do verde para o vermelho em apenas um ano. Infelizmente, né? Isso a gente tem que deixar bem registrado, não. O Bolsonaro, ele colocou todas as empresas no prejuízo, exceção de uma que ela está em processo de extinção. Me fugiu o nome dela agora. Da empresa, não é Valec, já eu lembro o nome da empresa. Só tinha uma que dava prejuízo, que ela estava em processo de liquidação. Sim. Mas ela tinha os funcionários lá que não podia mandar embora para lugar nenhum, tinha que manter o mínimo, então custava lá 80 milhões de reais por ano, né, 8 milhões de reais, menos de 8 milhões de reais por mês, não era lá grande coisa, mas era a única que dava esse prejuízo, né? As outras todas, sem exceção, estavam no verde. E o Lula conseguiu inverter isso daí agora e elas estão todas absolutamente no vermelho. Isso não é só má gestão. Isso tem, com certeza, tem a parte roubalheira. Só que tem que abrir tudo aquilo lá e começar a investigar contrato por contrato para ver o que é que está acontecendo, o que é que mudou de um governo para o outro num período tão curto de tempo. Então a gente sabe muito bem qual é o esquema do PT. A gente sabe muito bem que eles fazem isso e vão fazer sempre. Toda vez que eles estiverem no poder, eles vão usar e abusar. Caberia ao Congresso fiscalizar isso, só que, infelizmente, o Congresso já tem aquela correria de aprovar projeto daqui, projeto de lá, né? Não existe até existe uma comissão de fiscalização dentro da Câmara, Comissão de Fiscalização e Tributos, se eu não me engano, CFT, mas eles acabam entrando no varejo ali no dia a dia de aprovar projeto, e acabam não sobrando tempo para fazer uma fiscalização. Aí você tem TCU, Tribunal de Contas da União, também, que tem lá, é um órgão absurdamente grande, mas também que não consegue dar conta de tanto processo de compra que o governo faz. Apesar da estrutura ser grande, ela ainda é pequena porque a máquina estatal ainda é muito grande. Essa máquina estatal deveria ser pequena, enxugada, mas infelizmente não é. E você estava falando da Argentina, é só estudar um pouco a história da Venezuela, como é que o Hugo Chávez chegou no poder em 98, se eu não me engano. O Hugo Chávez chegou com aquele discursinho paz e amor, né? Paz e amor, ó, eu cheguei aqui para ajudar vocês, vou ajudar vocês, foi aquele discurso mole, e aí não deu outra. 2, 3, 4 anos depois, ele deu aquela virada de chave. Opa, e eu quase virei o microfone. Deu aquela virada de chave, e nessa virada de chave ele acabou implantando ali o comunismo como regime político, né? E o socialismo como um regime econômico, e deu no que deu. A Venezuela foi pro buraco de vez. Rapidamente. Era a maior economia da América Latina, né? Era um país muito próspero, muito, muito rico, né? Mas que, infelizmente, na mão de pessoas erradas, acabou virando um país comunista. Tá aí o povo venezuelano desesperado, querendo cruzar a fronteira, entrar no Brasil, porque aqui o Brasil é 1000 vezes melhor. Sim. Como o Bolsonaro falava, né? A gente tem tudo para ser uma potência, né? Tem de tudo aqui. Comando, a última pergunta referente à política: como o senhor vê os militares na política? O senhor acha que deve ter mais? O senhor acha que tem que ter um cuidado? Tem um projeto, né, que até 2026 o militar poderia se concorrer às eleições. Depois disso, não. Então, tem uma corrida aí, né, e uma tentativa de mudança para que isso não se
efetive de fato, né? É mais uma coisa, viu, Daniel? Assim que eu vou falar francamente, que eu acho que não vinga, tá? Eu acho que não vinga. Sim. O alvo desse projeto não são os policiais militares, sim, são juízes e promotores que estão ali combatendo o crime. Sim. E aí eles ficam, né? Vieram para a política justamente para poder fazer corpo, engrossar. Os policiais militares, primeiro, eu sou um grande incentivador que os policiais entrem na política. Vou até dizer para você o meu trabalho. Eu sempre ajudei policial militar, sempre. Então, eu tinha citado o Conte Lopes, já ajudei o Conte Lopes. Lá no passado, eu já ajudei o Abuani, que foi vereador em São Paulo. Já ajudei o Coronel Biratã, que foi eleito deputado estadual depois. Estive com o Major Olímpio em todas as campanhas dele. Já ajudei o Sargento Galesco. Já ajudei o Cabo Wilson. Né? Então, aquilo que eu deixo bem claro. Eu não quero saber se o cara é oficial ou se é praça. Eu quero saber se ele tem pendor para política, porque o jogo não é fácil. O jogo é bravo. Se ele tiver, eu abraço ele e vamos que não. Saber pedir voto é a coisa mais simples do mundo. É só se dedicar e pedir voto mesmo. Então, e agora para essas eleições de 2012, possivelmente, né, eu estou fazendo uma força terrível aqui, possivelmente eu eleja 9 praças prefeitos. Caramba. 9 praças prefeitos. Praças. Sim. Que, aliás, eu fiquei sabendo esses dias que tem um oficial que possivelmente será candidato a prefeito em Araçatuba. Que legal. Só um até agora. Eu não tive conhecimento de outro que vai se candidatar a cargo executivo, prefeito ou vice-prefeito. Né? Há uma conversa ali do Coronel Prado ser vice-prefeito em Araraquara, mas... hoje aqui em São Vicente, né? Exatamente, o Julião aqui em São Vicente, mas eu não tenho mais conhecimento de outros, possivelmente o Coronel Fábio lá em São José do Rio Preto. Sim. São José do Rio Preto, ali vai rolar alguma coisa, mas não estou lembrando mais não. Agora, praça, candidato a prefeito e vice-prefeito, então eu estou ajudando. Então eu tenho aí alguns na manga e vários vereadores. Sim. Vários vereadores que a gente tem que ajudar mesmo. Então, se eu posso fazer alguma coisa por eles, eu não tenho a menor dúvida que eu vou fazer mesmo. Eu quero que o policial militar entre na política. Nós perdemos de 2016 para 2020, nós tínhamos 112 vereadores, caiu para 92, se eu não me engano. Então nós perdemos 20 vereadores. A ideia é tentar aumentar agora esse número, né? Voltar ali à casa dos 100. Para mim o ideal seria ter um por município, ter 600 policiais militares, um por município, são 645, um por município. Sim. É possível? Claro que é. É só começar a organizar um pouco esse trabalho que aí dá certo. Sim. E essa ideia aí, ter vários prefeitos, né? E vários vice-prefeitos espalhados por aí, porque isso é força política. Sim. Força política. Que essas pessoas trabalhem para ajudar a PM, né? Porque isso já ajuda no município. Às vezes você tem lá 8 policiais, um destacamento, às vezes você tem uma companhia, um pelotão, né? Você tem um representante ali na Câmara dos Vereadores, a segurança ganha, faz uma interlocução com o prefeito muito fácil, né? Sim. Tem muita coisa a se conquistar, né? Nesse sentido. E então por isso que a gente não pode abandonar essa luta. E essa é uma guerra que não acaba nunca. Sim. Da mesma forma que você vai para a rua, você entra no 01, no status 01 para combater o crime, a política é a mesma coisa. Eu acordo todo dia de manhã sabendo que eu tenho uma batalha pela frente. Concorrência pendente já, né? Já entra a concorrência pendente. Todos os dias. A política também é assim, ela não para, é todo dia. Não é achando que agora acabou. Não vai acabar nunca, gente. Política nunca acaba a luta, Sim. nunca. Todos os dias vai ser uma luta. Se hoje não é por isso, é por aquilo, e a gente sempre tem uma pauta para levar todos os dias. Né? E é isso que a gente tem que fazer. Onde eu vou, né? Eu não estou mais na ativa, então eu não tenho mais tanto contato com tropa. Mas o que eu diria para a tropa que está aí na ativa é que continuem fazendo política mesmo, procurando ajudar
qualquer um que seja, mas que seja policial militar, né? Eu fico muito triste quando eu vejo que você tem a opção de ajudar um policial militar e o policial está ajudando um civil, Sim. né? Isso me dói o coração, mas eu tenho que respeitar. Sim, sim. Mas isso me dói mesmo o coração de ver um policial militar trabalhando para um civil ao invés de escolher o policial militar. Que provavelmente tenha mais valores e princípios, né? Não tem a menor dúvida disso. A formação dele é diferente. A não ser que, eventualmente, o cara seja um tranqueira mesmo. Declaradamente, o cara seja um tranqueira, não pensa em ajudar. Então, aí, muitas situações a gente até entende e escolhe, então, um que é melhor do que esse. Mas, poxa, o nível intelectual, a qualidade do policial militar que eu vejo que está saindo para a política é muito boa. Eu converso com vários policiais militares e vejo que a gente tem qualidade, né? A gente pode colocar essas pessoas dentro das câmaras municipais agora esse ano, né? E aumentar o poder político da polícia e ganhar em qualidade, né? Em todo o mundo político, né? Fica... Né? Puxa, eu posso citar tantos nomes que se eu citar um, o outro vai ficar chato que eu não citei. Mas olha, eu tenho tantos vereadores aí que eu conheci nessa minha jornada e que eu vou conhecendo, gente que vai me procurando, que eu acho interessante, né? Eu não desestimulo o sujeito de jeito nenhum, não. Você vai. Sim. Se não der os votos suficientes, você volta daqui a 4 anos e arrebenta. Sim. Mas já que você gosta de política, vamos para cima. Sim. E a gente tenta ensinar o cara, tenta orientar o cara, faz isso, faz aquilo, que afinal de contas um pouquinho de experiência nesse ramo aí eu tenho, né? É muita, né? Quando a gente fala da política, né? O policial militar que entendeu, né, o conceito ou a ideia e se aprofundou um pouco mais, ele tende a querer fazer a sua parte, né? De ajudar, de mudar, que ele não saia como um pré-candidato, mas que ajude outros, né? Porque a palavra política, para quem, né, não tem esse entendimento, já gera aquele sentimento, né, negativo. Pô, política é corrupção. Mas se a gente pegar, né, dos princípios lá, do significado, né, desde a Grécia, nada mais é do que a ciência de criar uma harmonia, um equilíbrio entre a sociedade. Então, a política está em tudo. Foi o que eu falei mais cedo. Tudo tem política. Vem de polis, de cidade. Então, a gente tem que entender o conceito da palavra e não deixar ela ser aquele tema pejorativo e sim buscar o lado positivo da palavra, né? Imagina, Daniel, que você faz política dentro de casa, com a sua mulher, com os seus filhos, com a sua mãe, com o seu pai, com os seus avós, com tios, primos. Você faz política o tempo inteiro. O que você não vai fazer para a sua corporação, para o seu bem-estar? Nós somos 147 mil policiais militares ativos e inativos. Há muito o que se melhorar. Sim. Então, mas para que se melhore, a gente precisa ganhar mais em representatividade. Exatamente. Né? E para isso a gente precisa focar nos nossos candidatos. Sim. Vamos falar de corporação, quem resolve os problemas da corporação é o governador do estado. Sim. Então ele precisa ter deputados que cobrem ele determinadas providências para que eles sejam atendidos em algumas necessidades. Sim. Então nós temos vários problemas. Nós temos problema hoje de viatura? Problema possivelmente não. Compra-se viatura todo ano hoje, colete, equipamento. Já mudou muito. Mas e que mais? Vamos olhar para o nosso hospital. Sim. Né? O nosso hospital não está bem. HPM. Nosso hospital não está bem. Ele precisa de investimentos. Sim. Né? A nossa Cruz Azul, o que dá para fazer com a saúde da Cruz Azul? Será que é suficiente aqueles 2% que nem todos pagam hoje, que a gente saca do salário? Será que é suficiente para sustentar um sistema de saúde que atenda todo mundo? Sim. Possivelmente não. Então, o que é que nós vamos mexer? Começar a botar essas cartas na mesa, né? Sim. E começar a discutir com o governo. Mas tudo a gente tem que fazer através dos representantes. Sim. Né? Eles estão ali, eles são eleitos justamente para isso, para se postar à frente de um problema e levantar essa lebre e sentar com o governador e falar assim, olha, precisamos resolver isso, né? Como é que nós vamos resolver? Sim. Né? A gente precisa dar essa qualidade. Como é que está a saúde? O que eu vejo hoje no interior é que quase
quase todos, né? Hoje, até porque subiu o custo da saúde, quase todos os policiais militares pagam APAS. Por que os do interior têm que pagar e os da capital não? Sim. O capital não paga, porque a capital tem um HM. Poxa, e por que não tem HM no interior? Ou uma rede credenciada para atender o policial? Por que ele tem que pagar a APAS? Verdade. Então, é complicado isso. Agora, se ele paga APAS, eu faço uma outra comparação. Toda empresa, ela subsidia cerca de 30% do plano de saúde para o seu funcionário, e ele paga os outros 70%. Sim. Né? Que às vezes não é lá um grande plano de saúde, mas é um plano de saúde, né? Já ajuda. Mas e o nosso recebe 30%? Não recebe. Então isso é um problema para ser resolvido. Isso precisa ser levantado, ser discutido. Como prioridade. É claro, exatamente. Sim. Ô, Mando, uma pergunta agora um pouco mais pessoal. Hoje, qual que é o propósito do senhor? Não só na política, mas o que o senhor espera aí para a sua vida, né? A gente sabe que a política e a polícia militar acaba fazendo parte, né, da nossa vida até o final dela. Mas hoje, qual que é o propósito do senhor? Bom, politicamente falando, eu estou envolvido nessas campanhas municipais, né, em vários municípios, apoiando candidatos que são da Polícia Militar. Em algumas cidades, obviamente, não tem nenhum policial militar para sair, então naquela cidade eu não posso fazer nada. Sim. Tem essa questão da fidelidade partidária também, que às vezes me deixa um pouco de mãos amarradas, Sim. porque às vezes o policial militar ele não está no meu partido e eu não posso quebrar essa infidelidade, então dá uma dor no coração de eu não poder ajudar mais do jeito que eu gostaria de ajudar. Mas o meu foco é ajudar esses policiais militares agora em 2024 e em 2026 voltar para a cadeira de deputado federal, me candidatar novamente a deputado federal, disputar a eleição e continuar representando a Polícia Militar, porque tem tanta coisa lá na Câmara Federal para a gente ajudar a Polícia Militar, tem tanta coisa, tanta pauta, e você precisa ter alguém que enxergue o problema, né? Porque ali, nossa, tem mais de 30 mil projetos de lei. Uma parte desses 30 mil projetos de lei, né, tem a ver com Polícia Militar, segurança pública, lei penal, lei processual penal, que atinge direta ou indiretamente o policial militar. Só que alguém só vai cutucar se alguém conhecer do problema, e quem conhece do problema são a gente. Eu sempre falava lá na Câmara Federal, nós temos 3 tipos de deputados: o que defende uma classe, o que defende os seus próprios interesses e o que defende um segmento da economia. Né? São 3 tipos. Qualquer um que você pegar, você pode acompanhar o trabalho dele, ele vai estar dentro dos 3. Né? Então, se a gente não tiver quem defenda a nossa classe de policiais militares, os outros 2 tipos não vai defender. O cara está olhando para o lado dele ou para o lado de algum segmento da economia onde ele vai levar alguma vantagem. Exatamente. Então, a gente precisa ter representante. Né? Precisa. A gente tem que fazer força para eleger deputados federais, deputados estaduais. Tem que fazer força. Né? Não podemos ficar de braços cruzados achando que tudo cai do céu. É um voto só, às vezes é 10 votos. Eu costumo fazer uma conta rapidinha. São 147 mil policiais militares. Se você multiplicar por 10, todo mundo puxando 10 votos, seja lá para quem for, é 1,5 milhão de votos. 1,5 milhão de votos. Mas todo mundo tem que estar junto, puxando 10 votos. É a mulher, é o filho, é a mãe, o pai, o tio, a tia, o primo, pau. Todo mundo, 10 votos, eu tenho certeza que todo policial militar consegue. Todo. Só que você tem que motivar esses caras a fazer isso, né? Fazer eles entenderem que é importante. Né? Infelizmente, eu não posso entrar numa sala de aula de um curso de formação de soldado, de um curso de formação de sargento, ou de um curso de formação de oficiais, para entrar lá e dizer isso para eles, ensinar o que é o processo político. Eu adoraria ser o instrutor de ciências políticas, né? E praticamente ele não só dá conhecimento sobre o que é o processo político, mas ensinar eles a fazer campanha para nós mesmo. Exatamente. Não adianta ficar batendo cabeça. A gente precisa se mobilizar, né? Alguns falam que quando a política entra pela porta da frente do quartel, a disciplina sai pela porta dos fundos. Verdade. Eu nunca vi. Lógica nenhuma. Né? Eu sempre fiz política, nunca fui indisciplinado com ninguém, sempre respeitei os meus superiores, os meus pares e os meus subordinados.
nunca a disciplina saiu pela janela ou pela porta dos fundos, nunca, né? Existe o regulamento, ele é para ser cumprido, mas essa história de dizer que a política não entra em quartel, me desculpa, faz sentido, eu não quartel. A politicagem não deve entrar em quartel. Exatamente. Essa politicagem não. Mas a política, o assunto política, esse precisa estar no quartel, sim. Até mesmo na Polícia Militar tem política, né? Faço votos que dê certo, né? 2026, o que precisar da gente, né? A gente tenta sempre estar com as pessoas de bem. Até um lema nosso do GAT, né? Não quero ser o melhor, eu quero estar entre os melhores, né? Exato, a gente espera sempre pessoas boas para nos representar. Comando, estamos chegando ao final. Eu gosto sempre de pedir para o convidado deixar aquela mensagem final para as pessoas, não só relacionado à política, mas qualquer tema, espiritualidade, o que for. Qual seria essa mensagem que o senhor deixa para os nossos ouvintes? São várias mensagens. Eu sou um filósofo. Eu vou deixar aqui uma mensagem que é a lei do fogo. Lei do fogo. Então escutem. Estou olhando aqui na câmera agora, né? A lei do fogo. Numa empresa, tinha um líder da empresa lá que conduzia os trabalhos da empresa e tudo ia bem até que um funcionário simplesmente não falou nada, saiu quieto, se desligou da empresa e foi embora para a casa dele. Chegou lá na casa dele, ficou quieto, na boa, por alguns dias, até que o líder da empresa foi até a casa dele, bateu na porta, ele olhou, viu que era o líder da empresa, abriu a porta, convidou para sentar, um frio, a lareira acesa, cheio de lenha e fogo lá. Ele sentou, ele ficou olhando, o líder não falava nada e ele também não falava nada. Os dois ficaram em silêncio por cerca de 10 a 15 minutos sem falar absolutamente nada, um olhando para o outro. Aí o líder levantou, foi até a lareira e pegou um carvão e tirou fora da lareira e colocou assim na frente. Aquele carvão foi apagando, 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 até que deu aquele último fogo mais forte e apagou de vez. Aí ele pegou aquele carvão já apagado, um carvão, pedaço de madeira escuro, preto, que não serve para nada, pegou aquele negócio de novo e jogou dentro do fogo. Em alguns segundos ele pegou fogo de novo e continuou o fogo. Aí ele levantou, foi em direção à porta. Quando ele foi se despedir do funcionário, o funcionário disse para ele: meu líder, eu entendi o seu recado, amanhã eu estou de volta. Caramba, profundo. Então, eu digo isso para todos, principalmente para os policiais militares. Nós somos esse fogo. Se a gente começar, um sair, o outro sair, né, você se apaga e o fogo também apaga. E para todos os brasileiros que querem o bem do país, nós somos esse fogo, né? Nós estamos ali dentro daquela lareira. Juntos, nós conseguimos fazer uma fogueira muito maior do que sozinho. Sozinho a gente se apaga. Verdade. Fica essa mensagem para todo mundo. Ótima mensagem. Pegaram aí, né? Comando, aquela lembrança. Opa, que bacana. Né? A caneca também é do senhor? Uma hora eu vou te mandar. Eu preciso um dia juntar todas as minhas canecas. Isso aqui é uma paixão que eu tenho, caneca. Eu tô colecionando, né? Também. E Challenge Coin, hein? Eu tenho aqui uma coleção, eu tenho caneca do Baep, tenho do COI. Depois eu vou mandar uma do GAT pro senhor, atualizar. Então tá bom. E eu vou te mandar e com certeza alguns dias eu vou estar tomando meu cafezinho lá em casa lá, com a caneca do Força e Honra. Pode ter certeza que nós vamos... Eu vou marcar agora, eu já sei, né? Força e Honra, podcast, vou marcar e vai ficar Que legal. nas lembranças. Muito obrigado, viu? Aí. Comando, obrigado de verdade, tá? Pela presença do senhor. Sem demagogia, é uma honra esse bate-papo. Estou muito contente mesmo do senhor ter aceito. E, mais uma vez, deixar aberto, né? Para quando o senhor quiser retornar, a casa é nossa. Obrigado, Daniel. Comando. Eu te desejo muito sucesso. Amém. Sei dos seus desafios. Sim. E você pode contar comigo, com a minha ajuda. Não é fácil, não acredito que é fácil. É difícil mesmo. Mas seja lá qual for o resultado, você já está aqui dentro da política. Seja lá qual for ele, se ele for vitorioso ou não.
mas é muito legal. Eu fico muito feliz de saber que você já está participando desse processo político. Sim. E eu quero te desejar muita sorte, Obrigado. que você consiga o seu objetivo, né, nesse ano de 2024 e que as coisas possam cada vez mais melhorar aqui na sua cidade, porque você vem para uma eleição municipal, então o seu processo, o seu trabalho será focado aqui na eleição municipal, né? E a gente sabe que cada um fazendo um pouquinho, né, no todo, é aquela coisa da fogueira. Você é um carvão dentro de uma fogueira. Sim. Então quero desejar muito sucesso mesmo, que o fogo não apague jamais. Obrigado. A chama fique muito acesa. A gente tem uma frase também, né, que eu gosto muito, é civis passem para bellum, né? Se queres a paz, prepara-te para a guerra. A gente está nessa aí. Só agradecer também aos nossos apoiadores, né? O Eric Biagi, do Mente Aprovada, o Botelho, da WCTEC, o Hélio, do Buffet Paraíso Kids, o José, da LCA Fix, JCBS JC Prado, o Marcelo e a Keila, da Agência da Praia Imóveis, e o André, da Cata Preta Advocacia. De operador aí, muito obrigado. Obrigado aos amigos da cultura. Vamos ficando por aqui. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Que Deus os abençoe. Força e honra.